O Brasil foi sede da Copa do Mundo de 2014 e está recebendo os Jogos Olímpicos de 2016. Durante competições como essas, muito se discute a respeito dos legados deixados após a realização desses mega-eventos. Oportunidades de investimentos, excesso de gastos financeiros, melhoria de infraestrutura e de serviços públicos? Mas afinal, o que é um legado? Para tentar responder a essas perguntas, conversaremos com Arley Damo, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. Confira! Então, professor, eu gostaria de lhe perguntar o que é um mega-evento e o que o caracteriza como um mega-evento? Vamos pela definição que seja mais fácil, né? Mega-evento, como o prefixo sugere, é uma ideia de grandiosidade e uma definição bastante simples, é uma multiplicidade de eventos que são conectados de alguma maneira. Então, o que acontece na Copa do Mundo, como Jogos Olímpicos, muito seguidamente para além do espaço-tempo do evento principal, que no caso dos Jogos Olímpicos ou da Copa seria a realização dos Jogos propriamente dito, 40 dias, pouco mais, pouco menos do que isso. Mas veja que se começa a falar muito tempo antes e se segue falando muito tempo depois, então por isso uma ideia de grandiosidade. Quais seriam as principais vantagens e desvantagens de sediar um mega-evento esportivo? Bom, são questões bastante questionáveis, né, no tempo presente, sobretudo depois da realização da Copa do Mundo no Brasil. Veja que já existem indicativos de outros países cujas candidaturas foram retiradas, porque se começa a avaliar essa relação de custo-benefício. No caso do Brasil, né, observar isso historicamente, ainda que num processo de um tempo relativamente curto, mas na última década, de como isso foi sendo construído. Ou seja, quando se começou a falar da possibilidade concreta da realização da Copa do Mundo no Brasil, isso foi por volta de, já em 2004, 2005, mais ou menos por aí, se tinha a ideia de um evento extraordinário com a utilização de recursos privados, com a presença de imigrantes, com uma notoriedade internacional do país, e com um retorno, inclusive econômico, muito significativo. Obviamente que houve uma presença significativa de turistas, né, dentro mais ou menos das expectativas, mas na relação de investimento e de retorno econômico, ainda que seja difícil de fazer o cálculo sobre o retorno, as expectativas ficaram bastante aquém, embora isso não seja muito comentado. Do ponto de vista político, isso é um outro dado interessante, e há que se levar em consideração que boa parte do crescimento desses mega-eventos foi realizado tendo em vista os ganhos políticos que os países cedem e, sobretudo, os governadores, os políticos em geral, conseguiam fazer verter para suas candidaturas, para os seus governos, em termos de publicidade, de prestígio. E o exemplo do Brasil é muito claro, que antes dos mega-eventos, vários políticos participando de cerimoniais, participando de inauguração, de visitação a obras, mas durante o evento e mesmo a posteriori, praticamente o que se viu foram vaias. O que um mega-evento costuma deixar de legado para o país no qual ele é sediado? Não sou o único que tem ressalvas em relação a esse conceito de legado, né? Porque ele foi basicamente um conceito inventado pelas agências organizadoras dos mega-eventos, particularmente pelo Comitê Olímpico Internacional, e justamente a partir de um certo momento em que o montante de investimentos necessários para sediar os jogos, ele se tornou bastante significativo. Então se criou essa ideia de legado com uma espécie de um contraponto. Bom, vai se investir, mas vai haver um retorno. Somando e diminuindo, né, há muitas tensões em torno disso, e eu acho que isso marcou a realização dos 2 mega-eventos no Brasil. Então, em primeiro lugar, a gente tem que olhar um e outro separadamente e pontualmente em relação a essas questões. Vou pegar o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, me parece mais ou menos claro que a cidade em si, se olharmos a partir da quantidade de recursos que ela recebeu, foi muito vantajoso e muito significativo.
não tanto pelo aporte de recursos privados vindos do Brasil ou de fora do Brasil, mas sobretudo de recursos federais que foram investidos na cidade. E aí se pôde fazer uma série de obras, algumas que estavam programadas, outras que não estavam. A outra questão é a quem interessam essas obras. Então há vários geógrafos, por exemplo, mostrando, como no caso do Rio de Janeiro, a concentração principal das obras é em regiões de concentração de população de classe média alta. Então se constroem estruturas para a cidade, estruturas viárias, estruturas de lazer, e mesmo projetos de embelezamento para essas faixas da população, ou seja, os resultados, os ganhos nunca são, quando eles existem, eles nunca são generalizados. Em contrapartida, outros tantos trabalhos e também movimentos sociais mostrando isso, a população que é em geral a população mais frágil, ela é seguidamente muito impactada com as remoções, porque se usa a realização dos mega-eventos como um argumento para acelerar o processo de desocupação, então pressionando às vezes essas comunidades, exigindo que elas tomem decisões ou às vezes atropelando até mesmo direitos que são garantidos constitucionalmente. Então o balanço do legado é muito difícil de se fazer, e a ressalva é essa de que o legado é um conceito criado pelas agências esportivas que deixa muito a desejar. Eu acho que se fala muito menos em legado depois da realização dos jogos do que se falava antes, né? Se enunciava maravilhas, tudo que se fez poderia ter sido feito sem a realização dos mega-eventos, e a questão que fica é se com os mega-eventos elas não são feitos assodadamente. A gente percebe uma diferente preparação para a Copa do Mundo, em que são mobilizadas várias cidades, e as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, em que apenas uma cidade é mobilizada efetivamente, né? Os legados deixados por esses dois eventos, eles seriam diferentes? Sim, é diferente porque no caso de todas as cidades que sediaram Jogos da Copa, receberam em alguma medida financiamentos e recursos, alguns sem financiamento, do governo federal. Então, ou seja, é um aporte de recurso que vem de fora para o local. Sobre esse ponto de vista, é interessante sediar esses eventos, mas é sobretudo interessante no caso das Olimpíadas, porque o aporte de recursos recebido pela cidade do Rio de Janeiro é incomparavelmente superior ao que as outras cidades receberam. Também acho que tem algumas outras diferenças. Acho que, no geral, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, é um pouco mais vigilante do que a FIFA em relação tanto à escolha da cidade-sede, quanto à execução dos projetos, e também em relação a algumas exigências que, por exemplo, a FIFA não faz. Só para ter um parâmetro, né, a escolha dos jogos já há algum tempo é feita a partir de um processo de concorrência, né, em que várias cidades lançam as suas candidaturas. Agora nenhuma cidade se lança sem ter um suporte regional e nacional, mas elas lançam então um projeto. Esses projetos passam por uma fase de pré-seleção, onde são reduzidos a um número menor, 4, 5 ou 6, dependendo das circunstâncias, e depois entre esses é feito uma outra seletiva, né? Ali esse processo já requer um pouco mais de detalhamento, e a tendência é que esses projetos sejam executados mais próximos do que o projetado, do que seria em relação à Copa do Mundo, mas no conjunto, quer dizer, na origem da pergunta, o que faz diferença, faz muita diferença. Até porque os jogos eles estão concentrados, você vai receber mais de 10 mil atletas na cidade. A Copa do Mundo não chegou, as delegações não tinham mais do que 50, 100 pessoas no máximo. Claro que tinha os turistas, os torcedores, mas era um tipo de turismo
Em algumas cidades como Porto Alegre, Manaus, Cuiabá, Curitiba, um turismo de passagem, né? Os torcedores vieram para o jogo e foram embora, então efetivamente deixa muito pouco impacto. Em seus trabalhos o senhor costuma falar sobre as frentes discursivas que envolvem os mega eventos esportivos. O senhor poderia explicar o que é esse conceito? Frente discursiva por quê? Porque a produção desses mega eventos esportivos, elas vêm acompanhadas de certas produções deliberadamente, formatadamente orientadas em alguma direção. Mesmo no âmbito do esporte, embora os esportes em geral se destacam pela prática, mas eles seriam insustentáveis do ponto de vista do espetáculo sem essas construções discursivas. Desde quando alguém correr 100 metros rasos pode ser assistido como uma modalidade de espetáculo. E, no entanto, o Usain Bolt é um astro. Então é preciso que haja toda uma construção discursiva em torno do significado de correr 100 metros rasos abaixo de 10 segundos, para que isso possa ser apreciado enquanto algo efêmero. A produção discursiva, antes de mais nada, ela é essencial à própria promoção daqueles eventos esportivos num outro registro, que seria um registro espetacular. Agora, quando eu falo especificamente nos meus textos sobre frentes discursivas, é basicamente uma constatação que eu fiz ao longo da pesquisa, né, sobre os mega eventos no Brasil, é de que as próprias agências realizadoras dos jogos, mas também as agências governamentais e mesmo agências privadas que de alguma maneira estão envolvidas na produção dos jogos, elas criam estratégias para convencer a opinião pública de que aqueles eventos são viáveis, que eles devam ser realizados. Então, as frentes discursivas eram basicamente para dar conta dessas produções, como o discurso do legado, o discurso do investimento e outros conceitos que vão aparecendo, né, ao longo do processo, para tentar justificar os investimentos que eram e que foram necessários para a realização dos jogos. Uma outra coisa interessante é que, paralelamente a essas frentes discursivas hegemônicas que tendem, digamos assim, a afirmar não só o esporte como um valor importante, positivo, mas também a realização dos jogos como tendo efeitos benéficos para o país, para a população e assim por diante, há uma produção, eu diria, contra-hegemônica, porque ela é de menor monta, ela se estrutura por outras vias, ela tem menos espaço nos canais, no mainstream midiático, por exemplo, mas que é basicamente uma produção discursiva, uma frente de contestação. As mobilizações, as manifestações de junho de 2013 foram um pouco o resultado da força dessas construções contra-hegemônicas, e elas ajudam, digamos assim, a balançar mais equilibradamente aquilo que seriam os prós e os contras desses mega eventos. Então poderíamos afirmar que a mídia é uma frente discursiva? Sim, nós não teríamos isso há vários trabalhos de historiadores, de antropólogos, sociólogos, mostrando o impacto da mediatização dos esportes em relação ao fenômeno esportivo. Os esportes jamais seriam o que são, nós não teríamos Copa e Olimpíadas na maneira como nós as conhecemos se não tivesse o suporte midiático. E não é só a questão da divulgação, mas é sobretudo a reescrita, vamos dizer assim, a reelaboração do espetáculo num outro nível. Quando se faz um pouco a historização do processo de espetacularização do esporte ao longo do século XX, vai aparecer muito claramente certos momentos de inflexões
associados à presença da mídia, particularmente da televisão, não só porque ela chega depois dos jornais e da rádio, mas fundamentalmente pela questão das imagens, porque ela permite que esses espetáculos eles possam ser experienciados por um conjunto muito maior de pessoas, praticamente ao mesmo tempo em que eles são realizados, e também que eles possam, digamos, depois ser reescritos em outro registro. Tanto é verdade que, do ponto de vista da maior parte dos brasileiros, o fato da Copa ser realizada no Brasil, das Olimpíadas serem realizadas no Brasil, não faz diferença nenhuma, porque vão assistir ou assistiram aos Jogos da mesma maneira que sempre o fizeram. Então, casos de corrupção, inconsistência de dados que são revelados em momentos anteriores a esses mega-eventos, eles poderiam atingir esse imaginário construído pela mídia, por frentes discursivas que são a favor a eles? Eu acho assim que há corrupção no esporte. De que tipo? De todos os tipos, de doping, eventualmente arranjos de resultados, desvio de dinheiro, assim como existe em outras esferas da sociedade. O esporte não está nem acima, nem abaixo, ele está junto. Agora, isso é um problema específico dos mega-eventos? Não, não é. Eu diria que é um problema, se nós podemos considerar nesse registro, da maneira como se financiam as campanhas políticas no Brasil, de como se trata a relação entre o público e o privado no Brasil, mas não só do Brasil. Não sei se na Rússia nós teremos exigências da população local em termos de transparência, como se teve no Brasil. Eu duvidaria de que nós teremos lá manifestações como as que tiveram aqui em junho de 2013, por uma outra característica da sociedade, do governo russo. Historicamente, os Jogos Olímpicos eles serviram de cenário para contestações políticas, como foi em Munique. Até que ponto esse é um bom momento para se exercer cidadania? Bom, há controvérsias a respeito. Eu acho que tanto a Copa quanto os Jogos Olímpicos, mas talvez mais os Jogos Olímpicos, porque eles reúnem uma multiplicidade maior de atletas, então os controles acabam sendo mais a menos, ou seja, é mais difícil de manter o controle sobre todos eles. Nós também tivemos episódios de até atentados terroristas. E diria que nenhuma outra Olimpíada foi tão politicamente tão mobilizada quanto a de 36, né, em Berlim, porque ela foi organizada para ser uma demonstração da supremacia nazista, embora o resultado não tenha se prestado tanto para isso. Agora, é fato que as agências esportivas tentam fazer o máximo do esforço possível para retirar qualquer tipo de manifestação, tanto religiosa, quanto política, quanto de qualquer outra natureza étnica, seja lá o que for. Uma que outra coisa pode escapar, mas em geral elas não querem. E isso é bastante discutível, né? Se por um lado limpar demais os jogos, nós haveríamos de nos perguntar, bom, mas a quem isso interessa, a não ser a própria instituição esportiva, que tenta se vender, vamos dizer assim, como uma instituição acima de quaisquer tipos de interesses, seja de que ordem for. Até que ponto o senhor acha que essa diferença entre a Copa do Mundo, em que só tem uma modalidade, e as Olimpíadas, em que tem várias modalidades, pode mudar essa relação de pertencimento da população com a sua nação? A questão de ser uma ou várias modalidades, mas quais modalidades conseguiram constituir, digamos assim, um enlace, um encaixe para além de si próprios? Há uma grande diferença no caso das... eu tendo a pensar assim, há duas maneiras de se imaginar as razões pelas quais os esportes forjam os seus públicos. Uma é olhar para aquilo que o público consegue entender sobre o que está efetivamente acontecendo numa disputa.
e a outra é a maneira como que o público se envolve com uma disputa, independente dele ter um entendimento refinado ou não sobre aquela modalidade. É interessante pensar, por exemplo, o caso da Daiane dos Santos e a expectativa que se criou em torno da performance dela, do duplo twist carpado e da medalha de ouro que acabou não acontecendo nas Olimpíadas de Atenas. A pergunta é, quantas pessoas no Brasil estariam em condições de decifrar o duplo twist carpado, de saber exatamente qual a série de movimentos que compõe um salto com aquela designação? Pouquíssimas. No entanto, o Brasil parou para vê-la realizar, para vê-la competir, na expectativa de que ela pudesse se sair com a medalha de ouro. E por quê? Qual é a explicação disso? Não é pelo duplo twist carpado em si, pela beleza do gesto, por nada, pela efemeridade, etc. É antes pelo quê? Pela trajetória da Daiane, né? Alguém que tinha vindo de classe popular, que tinha conseguido ser exitosa, uma das primeiras negras a competir no primeiro nível da ginástica internacional. Uma pessoa que tinha muito carisma também pessoal, que conseguiu construir uma simpatia junto ao público. Ou seja, esses outros elementos acabam se sobrepondo à performance propriamente atlética. O que aproxima tanto a Copa do Mundo quanto os Jogos Olímpicos é o fato de que eles envolvem o discurso nacionalista. Esse é um discurso produzido fora do universo esportivo. Era um discurso que, digamos assim, já estava em ascensão quando os esportes surgiram, mas os esportes se encaixaram muito bem nessa modalidade discursiva. Encerrados os mega-eventos, como os Jogos Olímpicos, até que ponto os legados são sociais, ou são ligados a grandes obras? Veremos depois dos Jogos, né, o que vai ficar no caso do Rio de Janeiro, onde efetivamente os impactos em termos de obras foi muito significativo. Em termos de Copa do Mundo, nós temos aí já um período de 2 anos, afora a construção dos novos estádios, das novas arenas, algumas delas que não estão sequer sendo utilizadas. Temos obras ainda inacabadas pelas cidades. Se nós formos analisar especificamente em termos de estádios de futebol, o que nós tivemos foi um processo de elitização. Na verdade, já era um processo que estava em curso, que ele tem várias, digamos assim, várias etapas, mas nós já temos dados, né, mostrando que efetivamente as arenas se tornaram mais elitistas, e o público que frequenta os estádios hoje ele tem um perfil mais elitista do que aquele que frequentava os jogos antes da consolidação das reformas. Ou seja, olhado sob esse ponto de vista, não me parece que para um espectro maior da população tenha se deixado um legado muito positivo. Muito obrigada, professor, por ter nos dado essa entrevista. Muito obrigado.